Fala meus amigos, bora para mais um fechamento. Hoje, quinta-feira, dia 7/3/2024. Então bora lá analisar mais um pregão aqui no mini índice. Temos aqui gráfico de 5 minutos na tela, tá? 5 minutos, gráfico de 5 minutos na tela. Então cada candle representa aí um período de 5 minutos, tá? E temos aqui apenas o preço, tá? Essa média móvel de 20 e o volume, tá? Uso outras médias também e daqui a pouco a gente dá uma olhada nessas outras médias, mas vamos dar aqui a importância maior para o preço, tá pessoal? Então a gente tem aqui a abertura, temos aqui a abertura do mini índice exatamente aqui nesse ponto. Então abriu aqui exatamente 9 horas da manhã com esse gap de alta, né? E a gente teve um gap aí mais ou menos de 296 pontos, tá? E antes de a gente continuar analisando os candles seguintes, a gente olha um pouco o cenário macro, tá? Então aqui a gente tinha marcado a máxima e a mínima do dia anterior, tá? Que é importante. E se a gente olhar um pouco o macro, realmente a gente está dentro de uma lateralização, tá pessoal? Olha só, aqui a gente tem um suporte bem forte lá no gráfico diário, tá? E aqui está chegando próximo à região desse suporte, e aqui a gente tem uma resistência. Então estamos aí dentro dessa lateralidade, né? Por muito tempo já. Então o preço vem aqui, ó, em uma tendência de baixa desde essa resistência aqui, ó. Ele vem fazendo topos e fundos descendentes até esse ponto, e aqui a gente tem uma força compradora nessa região, aonde levou o preço, né, a deixar um topo aqui mais alto do que o anterior, mas depois veio para essa região aqui da mínima desse fundo, né? Então a gente já consegue enxergar aí uma lateralidade aqui nessa região, beleza? Então bora lá. Então a gente teve aí o mercado a gente tá vendo aí o mercado bem lateral, bem travado ultimamente. E a abertura de hoje, pessoal, foi dentro da máxima e da mínima do dia anterior, tá? Essa região de mínima aqui, ó, a gente tinha esse fundo da mínima junto com esses outros fundos aqui, formava uma região de suporte, tá? E essa máxima aqui, ó, com essa região, a gente tinha aqui uma região de resistência. E logo quando ele abriu aqui próximo a essa região de resistência, ele deixou o primeiro candle de conotação vendedora, um candle grande com alto volume, que logo veio fechar aqui esse gap, tá? Então aqui, pessoal, a gente tinha o mercado ainda lateral, aonde não dava para fazer nada, tá? Aqui, pessoal, a gente tem também uma regiãozinha de trava, tá? Aonde a gente tem alguns fundos que a gente poderia observar, tá? Então a gente tem aqui, ó, essa região de fundo, aonde o preço veio lá de cima, ele abriu e veio buscar essa região de fundo aqui, tá? Quando chegou aqui nessa região de fundo, a gente vê que entrou força compradora, tá? Aqui nessa força vendedora a gente tem candles pequenos, tá? Chegou a cair aqui da máxima da abertura até aqui, chegou a cair 400 pontos. E aqui a gente começa a enxergar, né, força compradora, tá? A gente começa a enxergar aqui, ó, o volume aumentando,
a gente tem um martelo aqui, né? E aí o preço conseguiu segurar nesse suporte aqui e subir. Mas quando chegou nesse ponto aqui, parou, né, de subir, parou. E aí a gente poderia até usar Fibonacci, tá? Para poder ver até onde ele retraiu desse movimento de baixa aqui, ó, tá? Então a gente poderia puxar uma Fibo aí para ver. Então ele passou da região de 61.8, né? Aqui é exatamente o horário. Aqui, ó, foi o candle da abertura das ações. Aqui assim. Aqui foi candle de notícia, 10h30. Mas a gente enxerga nesse candle aqui uma forte força vendedora, né? Até aqui é o maior candle do dia, né? Um candle grande, partindo daqui de cima, vindo fechar abaixo da média móvel de 20. Então, dentro disso aqui, pessoal, o melhor era não fazer nada até realmente ele definir para que lado ele iria, tá? Então você pode fazer isso, essa leitura, observando as regiões, observando os candles. Então aqui você evitaria fazer alguma venda ou alguma compra. Você não iria vender aqui sabendo que tem essa regiãozinha de suporte, tá? E se você comprou aqui, tá, pessoal, o preço chegou até pagar um pouco aqui, né? Chegou a subir, digamos que comprou aqui, chegou a subir ainda 185 pontos, tá? Mas ainda não tinha definido realmente uma tendência, tá? Ou seja, topos e fundos ascendentes. E aí a gente teve um candle de muita força vendedora a partir desse candle aqui, com alto volume. Então aqui ele demonstrou força, tá? E se a gente colocar todas as médias, a gente observa que aqui estava passando a média de 200. Olha só a média de 200. Então, cogitar uma venda aqui, sabendo que a média de 200 estava na frente, também não era interessante. Então, o melhor era esperar o preço conseguir romper essa média de 200, a não ser que você conseguisse filtrar pelo 2 minutos, pegando uma venda nessa região aqui, para poder mirar aqui na média de 200, por exemplo. Então o preço conseguiu passar reto aí da média de 200, tá? E bateu na mínima do dia anterior. Se a gente deixar aqui só as médias, quando ele rompeu esse fundo, você poderia projetar alvos, tá? Porque ele subiu aqui, ó, desceu e aí ativou esse espelhamento, onde você poderia projetar alvos de Fibonacci a partir desse topo para esse fundo, ou desse topo aqui para esse fundo. Porque nós aqui enxergamos também um pivô de baixa, tá? Então, se a gente fizer isso aqui, ó, projetar alvos desse pivô, o alvo de 61 foi cravado, o alvo de 100% também, e o alvo de 61.8 também, tá? Então o preço caiu, passou pela média de 200 e chegou aqui nessa região de mínima do dia anterior, aonde ele segurou um pouco, tá? Aqui também, pessoal, olha só, se a gente puxar a fibra desse topo para esse fundo, aqui é uma região de 50% de 61.8, mas o preço passou reto porque estamos em uma certa lateralidade. Então Fibonacci não segura tanto por essa questão, né? Então aqui alinhado com a média de 20 e com todas as médias agora inclinada para baixo, média de 9, média de 20, VWAP, média de 50, ele segurou aqui, né? Então teve muita gente que comprou nesse martelo aqui, achando que o preço iria voltar a subir, né? Porque era uma região
de suporte, né? Mas então, olha só o que aconteceu. Quando esse candle aqui encostou na média de 9 e virou para baixo, você poderia ter pego uma venda, porque ele fez um pullback. Ele fez aqui, pessoal, um pullback lateral, tá? Aonde ele ficou aqui lateral até aqui a média móvel chegou, né? A média móvel de 9 períodos. E aí você poderia ter vendido aqui com o stop aqui em cima e pegado aqui uma fatia desse movimento de baixa, tá? Então aqui ele chegou a pagar aí mais ou menos 489 pontos, tá? A partir desse momento chegou aqui o horário de almoço, meio-dia. Ele fez aí uma correção mais aprofundada, passou da média de 20, né? Aqui também, olha só, vou apagar essa região aqui. Se a gente puxar uma fibozinho aqui desse fundo para esse topo, aqui ó, olha só, o preço passou da média de 20, mas segurou exatamente no 61.8 e jogou o preço para baixo, vindo renovar mínimas, tá? Porém, olha como ele caiu, pessoal. Então aqui a gente poderia pensar em vender nesse padrão aqui de 1, 2, 3, né? Visando a mínima do dia, por exemplo. Mas olha como ele caiu de forma bem complicada, né? Bem chata, tá? E travou aqui. Quando chegou na mínima do dia, ele deixou esse martelo com alto volume e jogou o preço para cima novamente, né? Vindo buscar aqui, ó, o topo, essa região de topo. Nisso, se a gente marcar aqui, o preço segurou nesse topo aqui e não conseguiu passar, né? Essa mínima aqui, ó, pessoal, essa região aqui de fundo, onde ele segurou, tem esse fundo aqui, tem essa região de fundo aqui. Então o preço não conseguiu desenvolver uma tendência de baixa, e aqui ó, foi lateral o resto da tarde, né? O resto do dia, né? Olha só. Então nesse momento aqui, nesse horário de almoço, que é a partir de meio-dia até 2 horas, a gente poderia ficar de fora e voltar a operar a partir de 2 horas. Então quando ele deixou esse candle aqui, né, nessa região de fundo, já tinha aqui mais de 2 toques, 3 toques, poderia cogitar uma compra aqui, tá? Mas esse tipo de operação de suporte eu não gosto muito, tá? Não curto muito, mas para quem gosta, poderia ter comprado aqui, ó, um candle de força, de convicção, um candle de rejeição em um suporte com alto volume. Poderia comprar aqui e chegou a subir aí 250 pontos, e depois disso ficou o resto do dia, né, lateralizado, nada a se fazer. Então basicamente a melhor oportunidade foi aqui. Aqui em cima também, porém, como eu falei, tem essa regiãozinha de pressão, tinha aqui ó a média de 200, tá? Então o melhor período aí para estar operando é de 9 a meio-dia, tá? Onde a gente pode pegar boas operações, beleza, pessoal? Então mais um fechamento aí. Deus abençoe a todos. Amanhã a gente vai estar aqui novamente para mais um fechamento, e eu consegui aqui hoje também pegar uma operação aqui, tá, pessoal? Exatamente onde eu falei, na mínima desse candle. Então eu busquei aí um alvo de 2 para 1, né? Acho que eu peguei aí 250 pontos e pagou rapidinho, tá? Então foi a única operação que eu fiz hoje. Na verdade eu só faço uma operação por dia, e foi isso aí, tá bom? Então valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.